5 monumentos do ciclismo. Aquelas 5 competições que são as mais antigas, tradicionais, difíceis e desejadas. Todo ciclista daria tudo para ter uma vitória, um lugar mais alto no pódio em uma dessas competições. Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, Lombardia, Tour de Flandres. Essas são as 5 competições, muda a carreira do cara quando ele consegue um pódio em uma dessas competições. Existem outras competições que são clássicas, elas não são consideradas monumentos, mas competições como Omnium Loop, Strade Bianche, Flash Wallonne, são competições que também são super importantes, talvez elas só não tenham o peso da história dessas outras 5 que a gente vai falar hoje. Então, essas competições é a agressividade do começo ao fim. Vamos falar sobre os 5 monumentos, as clássicas, começando por Paris-Roubaix, que talvez seja a mais reconhecida. São 257,5 quilômetros, 122 anos de competição na França. O ciclista que mais ganhou dessa última geração, Tom Boonen. A prova é caracterizada por um circuito plano, em compensação às seções de paralelepípedo que fazem com que o pelotão se esfarele ao longo da competição. É muito difícil ter um trabalho de equipe eficiente, geralmente a chegada ela é feita com um ciclista escapado ou com grupos pequenos de ciclistas que chegam no velódromo para a última volta. Tendo falado isso, Tom Boonen é um cara que mais ganhou, são 4 vezes, eu tenho uma extrema admiração por ele, mas eu passei a ser um verdadeiro fã quando em 2016, competindo contra Matt Hayman. 6 meters, 7 meters. Matthew Hayman has attacked over the 4-time winner Tom Boonen. The other 3 are looking at each other. Boonen, he's struggling to come back in the wheel. Matt Hayman, he's reaching out towards the trophy. Da Scott, Matt Hayman, 2 vitórias como profissional. Tom Boonen, 109 vitórias. Matt Hayman ganha no sprint final do Tom Boonen. Durante a premiação, quando o Matt Hayman está levantando o paralelepípedo, que é tradicional, o Boonen, além de ter cumprimentado o Matt Hayman, ele olha para o lado e dá um sorriso sutil, não é um sorriso por estar feliz, eu acho que é um sorriso de reconhecimento de um super vitorioso por alguém que ganhou uma competição que ele sabe o quanto difícil é ganhar. Isso é Paris-Roubaix. Segundo, falar um pouco sobre Milan-San Remo, são 291 quilômetros, é a mais longa, 111 anos. Na Itália, o ciclista que mais ganhou foi o Ed Merckx. Geralmente, o final acontece com a chegada, com o pelotão, com o sprint final, ou por conta do pódio, que é uma última subida, uma montanhazinha que você tem 6 quilômetros antes da chegada, essa montanha ela pode fazer com que alguns ciclistas se destaquem, como o ano passado, ou se o pelotão inteiro consegue passar, chegada no sprint final. Ano passado, especialmente, 3 ciclistas conseguiram se destacar, ninguém menos do que Peter Sagan, Kwiatkowski, o Julian Alaphilippe. Os 3 protagonizaram um sprint final super emocionante. Oh, surely he can't do it, can he? Kwiatkowski's coming round. Sagan's going to be beaten. It's Kwiatkowski who's going to do it. Michał Kwiatkowski wins Milano-San Remo for Sky. Isso é Milan-San Remo, vai acontecer esse final de semana. Tour de Flandres, 260 quilômetros, são 105 anos, é a mais jovenzinha dessa história toda. E a Tour de Flandres, além de ter os paralelepípedos, como você encontra no Paris-Roubaix, você tem subidas que são curtas e bem inclinadas, distribuídas ao longo do percurso, e o clima que nem sempre ajuda. E também é muito difícil você ver o trabalho de equipe sendo realizado. De novo, é o tipo de competição onde o valor individual do ciclista conta muito. Os ciclistas que mais ganharam essa competição, Tom Boonen e o Cancellara, com certeza todo mundo sente falta desses 2 caras no pelotão, porque os 2 são simplesmente uma máquina. Isso é o Tour de Flandres. Liège-Bastogne-Liège são 258 quilômetros, 126 anos, acontece na Bélgica. Ed Merckx foi o ciclista que mais ganhou, 5 anos. É uma das clássicas onde os ciclistas, os escaladores,
possuem uma chance muito maior do que nas outras que eu comentei até então. Isso porque na Liège-Bastogne-Liège você tem mais subidas um pouco mais longas, aonde esses ciclistas escaladores eles conseguem talvez fazer a diferença. Quando você olha a classificação Liège-Bastogne-Liège, geralmente você tem ciclistas com características de montanha ali nas primeiras colocações. Aquele escalador que quer ter uma prova clássica no currículo provavelmente vai atrás da Liège-Bastogne-Liège. Lombardia é a mais curta, como vocês perceberam, todas as competições possuem alguma coisa próximo de 250, 260, a Milan-San Remo 290 e a Lombardia 247, são 126 anos. Na Itália, o ciclista que mais ganhou foi o Fausto Coppi. Da mesma forma que a Liège-Bastogne-Liège, ela favorece os ciclistas escaladores, talvez um pouco menos, porque as subidas elas não são tão longas, tem subidas mais curtas, mais inclinadas, que favorecem os ciclistas mais potentes, mas em geral, Liège-Bastogne-Liège e Lombardia são aquelas que dão uma chance para os ciclistas escaladores. As outras, Flandres-Roubaix e Milan-San Remo, são prova para os caras que realmente são cascas, são aqueles caras que são gigantes e os caras conseguem sustentar uma potência no plano que é difícil ficar na roda dos caras. Eu acho que é isso, as provas clássicas são muito legais de acompanhar. Imagens Paris-Roubaix 2016. Paris-Roubaix 2016. It'll be my 15th attempt at winning. Matt Hayman chasing Tom Boonen, and Hayman gets there, and should Hayman keep going? And go again, and he does. Hayman attacks over the top of Tom Boonen. Hayman takes 5. Go back! 2K to go. 6 metres, 7 metres. Matthew Hayman has attacked over the 4-time winner Tom Boonen. The other 3 are looking at each other. Boonen, he's struggling to come back in the wheel. Matthew Hayman has won 2 professional races. Tom Boonen 109. It's an early birthday present. Hayman holding on. Matthew Hayman wins. Yes! You've done it! It does you. When you count them.